número de imagens de Buda nessas cavernas chega a 90.000. É tanto que você pode passar horas estudando cada detalhe e ainda não ver tudo. Na altitude de 1.600 metros acima do nível do mar, encontra-se a montanha Tianzi, conhecida por seu majestoso panorama, que parece ter saído de um quadro. Essas formações rochosas lembram grandes torres que se elevam até 38 metros, criando a impressão de que estão prestes a tocar o céu. Imagine caminhar por trilhas cercadas por florestas verdes, onde cada passo revela novas paisagens e as nuvens parecem escorrer pelas encostas, como leite. E agora, o mais emocionante. Aqui está uma das maiores teleféricas do mundo, com cerca de 7 quilômetros de extensão. Não é apenas um meio de transporte, é uma viagem onde você flutua sobre vales intermináveis e montanhas. O segredo da popularidade da montanha Tianzi não está apenas na beleza, mas também em sua única ecossistema. Aqui habitam mais de 200 tipos de plantas e muitos animais raros, incluindo pandas gigantes, transformando essa região em um verdadeiro santuário da natureza. E o que mais impressiona? De vez em quando, é possível ver fenômenos raros, como o mar de nuvens, onde as cumeadas das montanhas parecem flutuar nas nuvens, criando um efeito que faz o coração parar. Mas isso é apenas uma pequena parte do que a montanha Tianzi esconde. Por exemplo, as lendas locais falam sobre espíritos que guardam essas terras e que podem aparecer na névoa. Essas histórias atraem não apenas turistas, mas também pesquisadores que buscam desvendar os mistérios desse lugar enigmático. Todo ano, milhares de turistas vêm aqui para jogar moedas em uma fonte e fazer desejos acreditando em milagres. E sabe o que é mais incrível? Na cidade ainda são realizadas tradições antigas que preservam o espírito da antiga China. Tsitsikou não é apenas uma cidade antiga, mas um verdadeiro labirinto onde cada edifício guarda segredos de uma história de séculos. Imagine ruas pavimentadas com pedras que lembram os passos de imperadores e mercadores, e em cada esquina você é recebido pelo aroma de castanhas assadas e de ensais recém-preparados. Você sabia? Esta cidade foi fundada há mais de 2.000 anos e serviu como um importante nó comercial na rota para o Tibete. Aqui passavam caravanas que traziam especiarias raras e seda, enquanto os moradores locais negociavam produtos únicos, como figuras esculpidas em madeira e cerâmica. Mas isso ainda não é o mais fascinante. Em Tsitsikou, existem edifícios antigos que ficam às margens do rio Alunsan, e sua arquitetura reflete a mistura de culturas. A altura de alguns prédios chega a 5 andares, e cada um deles é adornado com luminosas placas e varandas elaboradas. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Em Tsitsikou, ainda são realizadas tradições festivas que remontam a rituais antigos. Todos os anos, os moradores locais celebram o Festival de Lanternas, quando as ruas se enchem de luz e alegria, e o céu é iluminado por milhares de lanternas brilhantes. Você sabia que há algo ainda mais surpreendente? Nesta cidade, é possível ver variedades raras de bambu que crescem apenas em certas condições climáticas, e seus troncos podem atingir até 30 metros de altura.
Você sabia que há mais uma coisa que impressiona? O Lago Daomin está ligado a lendas antigas, segundo as quais suas águas possuem propriedades mágicas. Os moradores locais acreditam que aqui é possível fazer um pedido e ele se realizará. Neste lugar, história e natureza se entrelaçam de tal forma que cada visita se torna uma verdadeira descoberta. O pitoresco distrito, o Lago Ocidental Delicado, em Yanchizhou, é muito mais do que um parque. É um verdadeiro museu ao ar livre, onde cada canto respira história. O lago tem mais de 3 quilômetros de comprimento e sua linha costeira é adornada com elegantes pavilhões e pontes que parecem ter saído das páginas de uma famosa poesia. Mas o que realmente impressiona é que nesta área você pode ver mais de 40 espécies de plantas raras, muitas das quais estão listadas no Livro Vermelho da China. Um dos espetáculos mais memoráveis é a Florada dos Lírios, que ocorre no meio do verão. Campos inteiros de flores rosadas se abrem, como se alguém tivesse derramado cores sobre a superfície da água. E você sabia? Este distrito foi criado há mais de 1000 anos e serviu como local favorito de lazer para os imperadores da dinastia Song. As paredes dos antigos pavilhões guardam segredos de batalhas poéticas e reflexões filosóficas que inspiraram muitos pensadores famosos. Cada ponte aqui é única. Por exemplo, a ponte através das nuvens tem uma construção original que permite que ela reflita os raios de sol, criando o efeito de que ela flutua sobre a água. E isso não é apenas bonito, essa arquitetura também utiliza materiais locais, o que é uma prova da harmonia incrível entre o homem e a natureza. Mas isso não é tudo. Barcos pitorescos que deslizam lentamente pelo lago completam a atmosfera, criando um som melodioso, como se estivesse convidando você a se juntar a essa viagem mágica. Aqui, cada curva revela novos horizontes, desde pequenas casas de chá até artefatos históricos que contam sobre a rica cultura da região. Mas isso não é tudo. Nas proximidades do templo, existem cavernas antigas onde, segundo lendas, eram guardados textos sagrados e relíquias, aguardando seu descobrimento. As montanhas aéreas do condado de Tonglu, na China, impressionam com suas formas incríveis. Alguns picos atingem alturas superiores a 1.200 metros. Essas montanhas, que parecem esculpidas nas nuvens, criam um efeito impressionante quando as nuvens envolvem suas cumeadas, dando-lhes um aspecto de país de fadas. Ao longo dos séculos, os moradores locais consideraram-nas um lugar de força e inspiração. Todo ano, milhares de turistas visitam o local para apreciar as vistas deslumbrantes e a ecossistema único. Em Tonglu, habitam mais de 500 tipos de plantas, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Isso torna a região um verdadeiro paraíso para botânicos e fotógrafos. Você sabia o que acontece quando os raios de sol passam através das nuvens? Eles criam o efeito de chuva dourada, quando a luz se espalha pelas rochas, iluminando-as com tons vibrantes. Mas isso não é o mais estranho. Nas montanhas foram encontrados raros animais, como pandas vermelhos e ursos Himalaia, que vivem à noite, tornando sua observação uma verdadeira aventura. Mas espere, há mais um detalhe incrível. No condado de Tonglu estão localizados templos antigos, alguns dos quais foram construídos há mais de 1000 anos.
Esses templos não são apenas monumentos arquitetônicos, mas também lugares onde são preservados antigos ensinamentos e práticas, transmitidos de geração em geração. Cada pedra aqui respira história, e as lendas locais apenas aumentam o mistério. E agora imagine que esse lago foi criado artificialmente para imitar os cenários naturais que os imperadores tanto amavam. E o que mais impressiona? No palácio, há um pavilhão das 36 vistas, onde cada sala é decorada em estilo que reflete diferentes regiões da China. Isso não é apenas arquitetura, é um caleidoscópio cultural que mostra a diversidade da história chinesa. A cidade antiga de Pinhao não é apenas um lugar histórico, mas uma obra-prima de arte que se manteve viva por mais de 1,5 milênio. Imagine caminhar por suas ruas estreitas, onde prédios de tijolos vermelhos e madeira tradicional criam uma atmosfera como se o tempo tivesse parado. Você sabia que é impressionante? A área da cidade é de apenas cerca de 36 hectares, mas dentro dela estão concentrados mais de 300 monumentos históricos. Cada canto aqui está impregnado com o espírito de comércio e prosperidade, pois Pinhao já foi um importante centro financeiro da antiga China. Mas isso não é tudo. Em Pinhao está localizado um dos bancos mais antigos do país, fundado no século XVI. Você sabia que seus ativos ultrapassavam mais de 100 milhões de dólares de prata? Isso era um verdadeiro tesouro para a época, e o banco se tornou um modelo para futuras instituições financeiras. Agora imagine isso. A cidade é cercada por muralhas de até 8 metros de altura, que a tornavam inexpugnável para inimigos. Essas muralhas estão tão bem preservadas que você pode sentir como elas guardam histórias de incontáveis batalhas e negociações comerciais. Se você pensava que Pinhao era conhecido apenas por sua arquitetura, prepare-se para se surpreender com o fato de que ele realiza festivais que atraem milhares de turistas. Cada uma delas foi esculpida à mão e sua história remonta a mais de 800 anos. E o mais surpreendente? No Parque Beihai existe um local onde você pode ver inscrições antigas em pedra, feitas por poetas famosos que viveram aqui há séculos. Essas inscrições falam sobre amor, natureza e filosofia, e muitas delas estão em perfeitas condições até os dias de hoje. O distrito pitoresco de Ulinyuan é muito mais do que um simples lugar. É um mundo inteiro onde a natureza criou formas e estruturas incríveis. Imagine mais de 3.000 picos rochosos se erguendo até uma altura de até 800 metros, como gigantescos guardiões protegendo segredos antigos. Você sabia que o mais interessante é que essas rochas serviram de modelo para a famosa montanha Pandora do filme Avatar? E aqui está a vida real inspirando os criadores do sucesso de Hollywood. Neste distrito, você pode encontrar espécies raras de plantas e animais que não são encontrados em nenhum outro lugar, como um bambu com a altura de um prédio de 5 andares. Mas isso ainda não é tudo. Em Ulinyuan, há mais de 300 quilômetros de trilhas para caminhadas, ao longo das quais você pode apreciar vistas deslumbrantes de cânions e cachoeiras. Imagine caminhar por uma ponte suspensa a uma altura de 100 metros acima do solo,
com um rio fervilhando abaixo e uma beleza indescritível ao seu redor. E aqui começa o verdadeiro caos. Neste distrito, há famosos pontes de vidro que permitem caminhar sobre o abismo a uma altura de até 200 metros. Já sentiu como a adrenalina dispara quando olha para baixo? Agora imagine estar acima de florestas impenetráveis e penhascos verticais. Em Yulin Yuan também há cavernas antigas, algumas das quais são usadas para apresentar shows de luz únicos, que transformam as paredes de pedra em pinturas vivas. Todos os anos, milhões de turistas vêm aqui para mergulhar nesse lugar extraordinário, onde a natureza e a cultura se entrelaçam de maneira fascinante. E o mais impressionante é que neste distrito você pode ver pinturas antigas nas rochas, que datam de mais de 5.000 anos. Imagine prédios que parecem grandes xícaras de barro, cercados por colinas verdes e nuvens. Esses são os Tulou de Fuzhou, casas de terra únicas construídas pelo povo Hakka, com uma história interessante. Essas estruturas podem abrigar até 200 pessoas e alcançar até 5 andares de altura. Mas isso ainda não é o mais estranho. As paredes dos Tulou têm até 3 metros de espessura, permitindo-lhes resistir a furacões e até mesmo a terremotos. Dentro de cada casa, a arquitetura é projetada para criar um senso de comunidade. No centro, há um pátio comum e, ao redor, os quartos. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Muitos desses prédios foram construídos há mais de 300 anos e ainda são usados como residências. É incrível que eles não apenas mantenham sua arquitetura, mas também servem como locais para eventos culturais, como casamentos e festas. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Alguns Tulou podiam abrigar famílias inteiras por várias gerações. Imagine uma mesa com até 30 pessoas compartilhando uma refeição e depois saindo juntas para a festa, mas ainda não é tudo. Dentro puedes ver estalactitas y estalagmitas que se formaron a lo largo de millones de años. ¿Sabías que las más grandes pueden alcanzar una altura de hasta 8 metros? As montanhas de Yandan, na China, não são apenas um sistema montanhoso, mas uma verdadeira arena de maravilhas naturais. A altura de alguns picos ultrapassa os 900 metros e eles têm uma forma que lembra uma série de torres misteriosas brotando da terra. Essas grandiosas rochas se formaram ao longo de milhões de anos de erosão, criando impressionantes despenhadeiros e profundos cânions. Imagine como as nuvens envolvem as cumeadas, criando a ilusão de que as montanhas flutuam no céu. Nessas montanhas, há mais de 100 cachoeiras pitorescas, e a mais alta delas cai de uma altura de 77 metros. A água, como se fosse um brilho de joias, se estilhaça nas rochas e forma diversos pequenos lagos cheios de água cristalina. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em Yandan encontram-se plantas raras como o pivo branco, que floresce apenas em certos dias do ano. Por sua beleza, os moradores locais estão dispostos a pagar grandes somas. E o que mais impressiona, nessas montanhas foram descobertos petróglifos antigos, deixados por civilizações desaparecidas, que representam cenas de caça e rituais.
Entre os turistas, é popular o caminho conhecido como Caminho do Deus, que se estende por mais de 10 quilômetros. Nele, além de paisagens pitorescas, é possível encontrar animais raros, como o urso negro e o leopardo das neves. Na verdade, não é apenas uma caminhada, mas uma imersão no mundo da natureza selvagem, onde cada passo pode revelar uma nova maravilha. Portanto, nas montanhas de Yandan há muitas enigmas e cada trilha leva a novos descobrimentos. Elas são conhecidas por seu aroma estimulante que atrai não apenas pessoas, mas também borboletas raras do tamanho da palma da mão. E o que mais impressiona, aqui, anualmente, ocorre um festival ao qual se reúnem dezenas de milhares de pessoas para ver danças artísticas e ouvir melodias antigas. Quantas histórias estão escondidas atrás dessas paredes e quantos segredos ainda podem ser descobertos? As montanhas flutuantes de Avatar, em Zhangjiajie, não são apenas um fenômeno natural, mas uma verdadeira magia da natureza. A altura dessas formações rochosas alcança os 800 metros e elas parecem flutuar no ar. No entanto, o que torna essas montanhas ainda mais fascinantes é que elas inspiraram os criadores do filme Avatar. Você já se perguntou como essas montanhas se formaram? A resposta está em milhões de anos de erosão, quando a chuva e o vento gradualmente destruíram as rochas moles, deixando essas incríveis colunas. Essas formações rochosas lembram colunas majestosas, das quais parecem ter crescido árvores com a altura de um prédio de 10 andares. Agora, imagine que nessas montanhas crescem plantas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Mais de 200 tipos de plantas, incluindo flores raras que florescem apenas nessa região. Aqui, nas florestas densas, você pode encontrar até mesmo espécies únicas de samambaias, com mais de 100 milhões de anos de idade. Todo ano aqui ocorre um festival ao qual milhares de pessoas se reúnem para celebrar essa experiência cultural única. Suzhou não é apenas uma cidade antiga, mas uma verdadeira joia que preservou o espírito dos séculos. Imagine ruas estreitas, pavimentadas com pedras, ao longo das quais se erguem edifícios com entalhes que lembram os tempos das dinastias Ming e Qing. Esses prédios, muitos dos quais ainda existem hoje, têm tamanhos semelhantes aos dos edifícios modernos, mas sua história remonta a mais de 600 anos. Sabe o que acontece quando você dá um passo em Suzhou? Você se encontra em um mundo onde as tradições convivem com a vida cotidiana. Os moradores locais continuam a praticar artesanatos que são passados de geração em geração. A fabricação de papel de arroz e tradicionais lanternas chinesas. Essas lanternas, do tamanho de um banquinho pequeno, são usadas para decorar as ruas durante os festivais, criando uma atmosfera que é impossível de esquecer. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em Suzhou, existem pontes únicas, feitas de madeira, que serviam como locais de encontros e comércio. Uma dessas pontes, com 30 metros de comprimento, foi construída usando tecnologias que ainda são um mistério para os engenheiros modernos. Sua estrutura permite que ela resista a grandes enchentes, tornando-a não apenas bonita, mas também funcional.
E agora imagine isto: em Suzhou há um templo dedicado ao deus da riqueza que, segundo a lenda, realiza os desejos daqueles que sinceramente pedem ajuda. Em seus cumes é possível encontrar cristais de quartzo, que, segundo a lenda, possuem propriedades mágicas. Na montanha Taimu, na província de Fujian, com uma altitude de 980 metros, estão escondidas múltiplas enigmas da natureza. Esta montanha é considerada sagrada pelos moradores locais e seus declives estão cobertos por florestas densas, que servem de lar para espécies raras de flora e fauna. Todos os anos, milhares de turistas se dirigem até aqui para apreciar as vistas deslumbrantes que se abrem do topo. E agora, imagine, a cerca de 700 metros de altitude, há terrazas naturais que lembram gigantescas escadarias levando ao infinito. Essas terrazas foram formadas ao longo de séculos de erosão e são um verdadeiro milagre da geologia. Mas isso ainda não é tudo. Na montanha Taimu é possível encontrar formações rochosas únicas que lembram criaturas míticas, desde dragões até panteras. As lendas locais afirmam que essas pedras guardam a montanha e seus segredos. E você sabia? Ao redor da montanha, há fontes de água quente com temperatura que chega a 40 graus Celsius e são consideradas curativas. No verão, é possível ver milhares de plantas em flor, enquanto no inverno, a montanha é coberta por uma camada de neve, criando um contraste com as florestas verdes. Mas qual é o mistério que esses antigos bosques guardam? Cada passo pelas trilhas de Taimu pode levar a descobertas inesperadas que não deixarão nenhum viajante indiferente. Por exemplo, pesquisadores descobriram vários tipos de orquídeas que só existem nesta montanha. Esses prédios foram declarados Patrimônio Mundial da Unesco em 2008. Eles não são apenas prédios, mas verdadeiros artefatos culturais que contam a história de seu povo. E o que é mais intrigante? Dentro desses prédios, além dos quartos, há elementos surpreendentes como escadas e passagens secretas que levam a quartos ocultos. O Palácio de Verão Imperial em Chengde não é apenas uma atração turística, mas uma verdadeira tesouro de história. Sabia que a área desse complexo é maior que 32 hectares? Isso é quase como 80 campos de futebol espalhados por colinas pitorescas. A principal atração do palácio é sua arquitetura diversificada. Aqui você pode ver elementos da arquitetura chinesa, tibetana e até europeia. Imagine como os imperadores passeavam pelos jardins esplêndidos com pontes de pedra esculpidas e lagos que refletiam sua grandeza e poder. E você sabia que há mais de 130 edifícios na área do complexo? Cada um deles conta uma história única, desde residências até casas de chá. Mas isso não é tudo. Para construir o palácio, foram utilizados materiais de construção trazidos de diferentes partes da China. Por exemplo, o mármore branco para as colunas vinha da província de Hebei, enquanto as madeiras vermelhas vinham das regiões sulistas. Isso mostra que os imperadores não economizavam recursos para criar seu canto perfeito. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Em uma das partes do parque, há um lago de lótus,
considerado símbolo de pureza e harmonia. Os lótus florescem nos meses de verão e atraem milhares de turistas, criando um espetáculo incrível. A cada ano, Feng Huang atrai mais de 100 mil turistas, prontos para mergulhar na atmosfera da antiguidade e descobrir algo novo nesse canto único do mundo. A Montanha da Lua, em Yanshu, não é apenas uma paisagem pitoresca, mas um verdadeiro tesouro natural com uma altura que ultrapassa os 700 metros. Imagine-se de pé na base dessa montanha, cercada por formações kársticas que parecem ter sido esculpidas por habilidosos escultores. Mas isso ainda não é tudo. Pelos lados da Montanha da Lua estão espalhadas trilhas onde se pode encontrar plantas raras que não se encontram em nenhum outro lugar. Agora, o mais impressionante. No topo da montanha há uma plataforma de observação de onde se tem uma vista panorâmica do rio Li, que serpenteia entre colinas verdes. Esse rio é conhecido por sua cor peculiar, que varia do esmeralda ao azul turquesa ao longo do dia. Já viu como os raios de sol se refletem na água, criando um arco-íris de cores? A Montanha da Lua é um local popular não apenas para turistas, mas também para os moradores locais, que vêm aqui para apreciar os pores do sol, quando o céu se tingue de laranja e rosa. Interessante é que é aqui que ocorrem os festivais tradicionais, onde se pode ver danças folclóricas e ouvir música tocada em instrumentos antigos. Mas ainda há mais. Sabia que na Montanha da Lua há uma caverna onde foram encontrados restos de animais pré-históricos que viveram há mais de 30 milhões de anos? Essas descobertas nos dão uma ideia de como era a vida nessa região muito antes da chegada do homem. Este sistema ainda funciona até hoje, fornecendo aos moradores da região os recursos necessários e foi incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 2003. A Montanha Maidui na China não é apenas um fenômeno natural, mas um gigante majestoso que se eleva a mais de 1.000 metros, como um guardião de segredos antigos. Imagine, da sua cume, você pode apreciar uma paisagem onde as nuvens, como macias penas, envolvem os penhascos, criando a ilusão de que você está no topo do mundo. Todo ano, milhares de turistas vêm aqui para ver as formações rochosas únicas, semelhantes a torres gigantes, que conferem a este lugar uma atmosfera misteriosa. Essas formações surgiram ao longo de milhões de anos de erosão, e é aqui que podemos ver a natureza criando suas obras-primas, formando formas que parecem esculpidas por mestres habilidosos. E aqui vai um fato interessante. Nas encostas da montanha, crescem mais de 800 tipos de plantas, muitos dos quais são endêmicos. Isso significa que eles não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Enquanto florestas comuns podem se orgulhar de ter algumas dezenas de espécies, aqui a natureza demonstra sua complexidade e diversidade. Mas isso ainda não é tudo. Na Montanha Maidui, há templos antigos construídos há mais de 1.000 anos que ainda preservam suas características arquitetônicas. Esses edifícios, realizados no estilo tradicional chinês, servem não apenas como locais de adoração, mas também como um verdadeiro tesouro de história. Suas paredes guardam segredos que muitos pesquisadores gostariam de desvendar.
O bambu aqui não é apenas uma planta, mas um tesouro utilizado na construção e artesanato. The translation maintains the style, tone, and factual information of the original Russian text, while sounding natural and fluent in Brazilian Portuguese. Enquanto você passeia pelo Parque Beihai, preste atenção em suas dimensões impressionantes. A área do parque é superior a 140 hectares. Este local foi fundado durante a dinastia Tang e é famoso por seus cenários pitorescos e monumentos históricos. Você sabia que o parque é administrado há mais de 1000 anos? Aqui está a famosa Torre Branca, construída no século XIII, que se assemelha a um cone gigante, erguendo-se a 37 metros acima do solo. Esta torre, construída no estilo do budismo tibetano, tornou-se o símbolo da cidade. Mas isso não é tudo. No parque, você pode encontrar mais de 100 espécies diferentes de plantas, incluindo lótus raros que florescem apenas nos meses de verão. Seus pétalos podem atingir um diâmetro de até 30 centímetros e criam uma visão impressionante na superfície da água. Imagine! Você está sentado nos lagos, cercado por árvores majestosas, enquanto ao redor ecoa o canto dos pássaros e o sussurro do vento. Aqui, você pode encontrar também pontes antigas de granito que conectam diferentes partes do parque. Eles não apenas desfrutam da natureza, mas também participam de danças e rituais tradicionais que são transmitidos de geração em geração. Cada ritual está cheio de simbolismo e profundo significado, convidando a explorar os mistérios desse lugar. E o mais interessante, na área da Vale foram registrados mais de 100 tipos de aves, muitas das quais são migratórias. Seus cantos criam uma sinfonia única, enchendo o ar com melodias que podem encantar qualquer um. O Bosque de Pedra de Xiling não é apenas uma formação natural, é um verdadeiro museu a céu aberto, onde as formações de pedra alcançam até 30 metros de altura. Esses enigmáticos pilares de calcário se formaram há mais de 30 milhões de anos, e suas formas caprichosas lembram gigantescos animais e árvores antigas. Por trás de seus contornos sinuosos, há algo mais. São resultado de longos processos de erosão e ação química. Imagine um lugar onde se escondem centenas de cavernas, criando um ecossistema único. Em algumas delas, habita uma espécie rara de morcegos que podem viajar até 30 quilômetros em busca de alimento. Agora, imagine que entre essas cavernas estão escondidos vestígios de civilizações antigas que deixaram inscrições nas paredes contando sobre uma cultura há muito desaparecida. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Neste lugar, podem ser encontrados mais de 100 tipos de plantas, muitas das quais são endêmicas da região. Isso significa que elas não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Cada planta aqui é parte de um ecossistema que guarda seus segredos, e algumas delas são usadas pelos moradores locais na medicina tradicional. E agora, imagine isto. No Bosque de Pedra de Xiling são realizados festivais anuais, onde se reúnem centenas de turistas para apreciar danças e música locais inspiradas pela natureza. Esses festivais criam uma atmosfera única, onde a antiguidade se encontra com a modernidade. Você sabia que há algo ainda mais surpreendente?
outubro, a cidade realiza um festival cultural onde você pode ver danças tradicionais e saborear a culinária local. Você sabia que em Pinhal ainda produzem molho de soja segundo uma receita antiga, usada há séculos? Esse molho é famoso por seu sabor profundo e é usado em muitos pratos servidos nos restaurantes da cidade. Você sabia que o templo de Jingan, em Xangai, foi construído há mais de 1000 anos e sobreviveu a destruições resultantes de guerras e revoluções? Sua estrutura atual, restaurada na década de 1990, é uma combinação única de arquitetura antiga e tecnologias modernas. Imagine como, cercado por arranha-céus, as pessoas oram entre a vegetação e estátuas antigas. Aqui está uma estátua gigante de Buda com mais de 7 metros de altura, feita de sementes de lótus. Não é apenas uma estátua. Nela está guardada uma relíquia sagrada que atrai peregrinos de todo o mundo. Todo dia no templo, você pode ouvir o som dos sinos, que tocam a cada meia hora, criando uma atmosfera de paz no meio do caos da cidade. Mas isso não é tudo. Dentro do templo, você pode ver pinturas murais únicas que refletem a filosofia e a mitologia budista. Algumas dessas pinturas foram feitas há mais de 100 anos e ainda impressionam pela sua vivacidade e detalhes. E o que mais impressiona? Ao redor do templo, há salões de chá, onde você pode experimentar o tradicional chá chinês, servido com petiscos preparados segundo receitas antigas. Todo ano, na primavera, ocorre um festival que atrai milhares de pessoas para participar de rituais e celebrações. Esse evento inclui desfiles coloridos e apresentações que imergem na cultura budista. Mas isso ainda não é o mais estranho. No topo dessas montanhas, há plataformas de observação, de onde se tem vistas que fazem o coração parar. Você pode ver como as nuvens envolvem as rochas, criando a ilusão de que você está em outro mundo. E adivinha o que é ainda mais surpreendente? Em Zhangjiajie, há a maior ponte suspensa do mundo, com 300 metros de comprimento, permitindo que você veja essa maravilha da natureza do ponto de vista de uma ave. Imagine uma muralha com mais de 3 quilômetros de comprimento, que se mantém em pé há quase 6 séculos. A muralha da cidade de Nanquim, construída no século XIV, é considerada uma das mais longas e bem preservadas do mundo. Ela atinge uma altura de até 9 metros e seu fundamento, com 6 metros de largura, poderia facilmente acomodar 2 carros. Você sabia que a muralha foi construída com tijolos feitos de argila local? Esses tijolos foram queimados a alta temperatura, tornando a muralha extremamente resistente. E isso não é tudo. Em sua superfície, é possível ver elementos únicos de arquitetura, como ameias e torres, que foram usados para proteger a cidade. Agora imagine que você pode caminhar ao longo dessa muralha e apreciar vistas deslumbrantes de Nanquim. Uma trilha para pedestres na muralha permite que você aprecie uma vista panorâmica da cidade e do rio Yangtze. E não é apenas uma caminhada. Ao longo da muralha, há monumentos históricos e museus que contam a rica história da região. O mais fascinante é que essa muralha sobreviveu a muitas guerras e cerco, permanecendo um símbolo de resistência da cidade. 8 portões que levam à cidade, cada um com sua própria história, serviram não apenas para a proteção,
mas também como importantes vias comerciais. Esses portões eram locais de encontro de mercadores e viajantes, tornando Nanquim um importante centro econômico de sua época. A muralha de Nanquim tem mais de 400 anos e ainda se mantém como testemunha da história. Neste local, foram encontradas fósseis que confirmam a existência de organismos marinhos que viviam aqui há milhões de anos. Pesquisas mostram que, em tempos passados, este era o fundo do oceano, o que muda completamente nossa visão sobre como a Terra era no passado. O Lago Daomin, em Sizhou, não é apenas um lago, mas uma verdadeira anomalia natural. Sua área é de 80 hectares e a profundidade máxima é de 30 metros. Imagine como a água brilha ao sol, criando reflexos incríveis, como um espelho gigante. Você sabia o que torna este lago especial? Ele é cercado por um parque magnífico, onde crescem árvores raras, com até 20 metros de altura. Este oásis verde é lar de muitas aves que se reúnem aqui durante a migração. No céu, você pode ver aves com envergadura de quase 2 metros, mas isso ainda não é o mais impressionante. A água do lago tem uma composição única que cria o efeito de fontes termais. A temperatura da água pode chegar a 30 graus Celsius, mesmo no inverno. Os moradores locais garantem que nadar nessas águas traz saúde e energia. Agora, imagine isso. Ao redor do lago, há trilhas pitorescas, com mais de 8 quilômetros de extensão. Aqui são realizados festivais onde você pode provar pratos típicos locais. Durante esses eventos, o lago se torna o centro de atração para turistas e moradores locais. E ainda, durante os festivais, você pode ver monges e monjas, vestidos com trajes tradicionais, realizando rituais de purificação e bênção. O templo de Jingan não é apenas um lugar de culto, mas também um centro cultural que une passado e presente. Sua arquitetura única e atmosfera atraem não apenas fiéis, mas também turistas de todo o mundo que desejam se conectar com tradições antigas. Todos os anos, mais de 2 milhões de turistas visitam esse lugar incrível. As pagodas da antiga cidade de Dali não são apenas monumentos arquitetônicos, mas verdadeiros símbolos da história que sobreviveram a muitas guerras e épocas cambiantes. Imagine 2 majestosas pagodas erguidas a uma altura de aproximadamente 7 andares, cada uma construída há mais de 1000 anos. Seus elegantes contornos não apenas impressionam, mas também refletem antigas tradições que ainda vivem nos corações dos moradores locais. O mais surpreendente é que essas pagodas serviam não apenas como locais de adoração, mas também como observatórios astronômicos. Com elas, os monges observavam fenômenos celestes e criavam calendários que eram mais precisos do que muitos modernos. Esse fascinante equilíbrio entre ciência e religião atraía estudiosos de todo o país. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Em uma das pagodas há uma estátua de Buda, pesando mais de 8 toneladas. Essa estátua é uma das maiores do país e está adornada com detalhes dourados e prateados que brilham em qualquer luz. Mas como ela chegou aqui?
As lendas locais contam sobre rituais complexos realizados para sua criação e transporte. Cada pagoda é cercada por jardins onde crescem plantas raras, algumas das quais são usadas apenas na medicina tradicional. Por exemplo, aqui se pode encontrar flores que florescem apenas um dia por ano. E agora imagine esses animais com o tamanho de elefantes modernos. Imagine cavernas onde foram esculpidas mais de 40.000 esculturas e imagens de Buda. As cavernas de Yungang, localizadas na China, não são apenas formações de calcário, são um mundo criado pelo homem há mais de 1.500 anos. Aqui existem 111 cavernas separadas. Cada caverna é mais do que apenas pedras esculpidas. Nelas você pode ver estátuas que atingem 12 metros de altura e esplêndidas pinturas que contam a vida e os ensinamentos de Buda. Essas imagens não apenas impressionam pelo tamanho, mas também pela maestria da execução. Cada detalhe está tão bem trabalhado que parece que as estátuas estão prestes a falar. Mas isso ainda não é o mais impressionante. As tecnologias únicas usadas pelos mestres permitiram a criação de um complexo sistema de ventilação que mantinha o microclima interno, protegendo as obras de arte da destruição. E agora imagine que algumas dessas pinturas estão em estado perfeito, apesar de terem sido criadas há séculos. Você sabia que algo ainda mais impressionante? As cavernas de Yungang faziam parte da grande rota comercial, a Rota da Seda, que ligava Oriente e Ocidente. Isso significa que aqui não vinham apenas peregrinos, mas também comerciantes que deixaram sua marca na história. Essas flores não atraem apenas pela sua beleza, mas também pela sua raridade. Apenas algumas centenas de exemplares crescem em toda a China. Na altitude superior a 1.000 metros, o templo de Shanxingong parece flutuar entre as nuvens, cercado por majestosas montanhas. Sua arquitetura impressiona. Os telhados de telha verde são curvados de tal forma que lembram ondas, e o entalhe em madeira está repleto de símbolos antigos de longevidade e prosperidade. Cada canto deste lugar sagrado está impregnado de história. Sabia que o templo foi fundado há mais de 2.000 anos? Sua construção se tornou um local de peregrinação para seguidores do daoísmo, que acreditam que aqui habitam espíritos ancestrais que protegem a paz e a harmonia. Os declives da montanha Xincheng estão repletos de plantas raras, algumas das quais são utilizadas na medicina tradicional. Por exemplo, ervas medicinais que crescem apenas nesta terra possuem propriedades extraordinárias. Elas ajudam em doenças respiratórias e fortalecem o sistema imunológico. Agora, imagine, neste lugar você pode encontrar um monge que passou toda a sua vida aqui estudando os mistérios da natureza e a filosofia do daoísmo. Esses sábios sabem como utilizar a força do ambiente ao seu redor para alcançar a paz interior e a harmonia. Quanto aos visitantes, o templo de Shanxingong recebe anualmente mais de 100.000 peregrinos e turistas que desejam entrar em contato com esta cultura fascinante.
Esses chás são colhidos das montanhas e depois preparados segundo antigas receitas que são passadas de geração em geração. Fenghuang, ou a antiga cidade de Fenghuang, é uma verdadeira joia da China, onde cada canto guarda uma história. Imagine ruas estreitas, pavimentadas com paralelepípedos, ao longo das quais se erguem casas com varandas de madeira e telhados cobertos de telhas, como nos filmes antigos chineses. Essas construções, algumas das quais foram erguidas há mais de 600 anos, contam sobre a cultura e tradições do povo Tujia. Você sabia o que torna Fenghuang verdadeiramente único? Na cidade, foram preservadas tradições que estavam em risco de desaparecer. Artistas locais continuam a criar objetos de bambu, e em cada casa é possível ouvir sons de música autêntica, que é passada de geração em geração. Essa música está repleta de melodias que podem contar histórias de amor, guerra e vida dos simples mortais. Mas isso ainda não é o mais interessante. Em Fenghuang encontra-se o antigo ponte Huaqing, que há mais de 400 anos conecta os dois lados do rio Tuojiang. Cada pedra dessa ponte tem sua própria história, e os moradores locais acreditam que ela traz sorte. Agora imagine o pôr do sol, quando o sol se põe no horizonte e a cidade se enche de luz de lampiões, refletindo na água. Nesses momentos, parece que o tempo parou e você está em outra época. Os moradores locais se reúnem junto ao rio, compartilhando histórias e risos, criando uma atmosfera que é difícil de esquecer. E o mais incrível de tudo, por exemplo, em um dos pavilhões você pode ver pinturas raras que retratam a vida em Yangzhou durante a dinastia Ming. Essas obras de arte não apenas encantam os olhos, elas mergulham você na atmosfera de um tempo em que essa cidade era o centro cultural. Xishuangbanna não é apenas uma cidade, mas uma verdadeira joia, localizada a uma altura de quase 1000 metros acima do nível do mar. Aqui, na província de Yunnan, na China, encontra-se um ecossistema único, onde crescem plantas que só se encontram nas regiões tropicais. Imagine só, nesta região você pode encontrar mais de 12.000 espécies de plantas e cerca de 6.000 espécies de animais. Sua diversidade é impressionante, desde borboletas coloridas até aves raras que só podem ser vistas aqui. Mas isso ainda não é tudo. Xishuangbanna é famosa por uma das culturas mais peculiares da China. Aqui vivem mais de 200.000 representantes do povo Dai. Eles são conhecidos por seus festivais coloridos, onde você pode ver danças acompanhadas pelo som de instrumentos tradicionais, como o gongo e a flauta. E agora imagine caminhar por trilhas antigas, cercadas por altas palmeiras e flores exóticas que crescem em uma área de 100.000 hectares de floresta tropical. Você já se perguntou como é um dia em um lugar assim? Entre essas montanhas majestosas, escondem-se cachoeiras pitorescas, com alturas de até 40 metros. Elas formam lagos encantadores, onde, na primavera, é possível ver lótus florindo, criando uma verdadeira festa de cores. O projeto de irrigação de Dujiangyan não é apenas um sistema de canais, mas uma verdadeira maravilha engenheirística que há mais de 2000 anos
mudou o destino da região. Você sabia que este projeto fornece água para 3 milhões de hectares de terras agrícolas? Isso é quase a área total da Eslovênia. Enquanto em outros países construíam aquedutos, na China desenvolveram um sistema inteligente que utilizava a força da água e do relevo. Os hidrólogos ainda se espantam com a habilidade com que os engenheiros antigos controlavam o fluxo do rio Minjiang, criando canais que não apenas irrigavam os campos, mas também preveniam enchentes. Cada elemento do sistema foi cuidadosamente planejado. Os principais canais, com mais de 100 quilômetros de comprimento, se conectam a pequenos riachos que levam às plantações de arroz. É impressionante, mas este sistema não requer bombas. A água se move exclusivamente por gravidade. E agora imagine como os agricultores da antiguidade observavam a água sendo direcionada pelos canais, trazendo vida às suas colheitas. Mas isso ainda não é tudo. No projeto, existem estruturas especiais chamadas de barragens flutuantes, que regulam o nível da água de acordo com a estação. O que mais impressiona? E agora imagine que todos os anos ocorre um festival aqui, onde os moradores locais realizam danças tradicionais e cantam músicas dedicadas ao espírito da montanha. Essa tradição tem mais de 100 anos e une as pessoas na celebração de sua cultura e história. E o que mais impressiona? Durante esse festival, os participantes vestem trajes adornados com joias feitas de minerais locais. A Vale da Lua Azul não é apenas um canto pitoresco, mas uma verdadeira enigma natural. Imagine uma floresta densa a mais de 2.000 metros de altitude, com um lago majestoso refletindo as montanhas ao fundo. Sua água é tão transparente que é possível ver cada pedrinha no fundo e cada peixinho nadando sob a superfície. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Ao redor do lago crescem muitos tipos de plantas, alguns dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, aqui você pode ver lótus que florescem apenas em determinadas horas do dia, criando um espetáculo de tirar o fôlego. E o que mais intriga? Justamente nesta vale foram descobertas plantas raras que conseguem sobreviver em condições extremas, incluindo temperaturas de até 20 graus Celsius. E aqui começa o verdadeiro mistério. Os moradores locais acreditam que a valé possui um poder curativo. As lendas dizem que a água do lago pode curar doenças e trazer sorte. Mas o que faz as pessoas voltarem aqui repetidamente não é apenas a beleza da natureza, mas também os rituais únicos que são realizados aqui durante as luas cheias. Todo ano, a Vale realiza festivais que atraem milhares de pessoas de todos os cantos do mundo. E o mais impressionante é que todos os anos passam por aqui névoas místicas, como dizem os moradores locais, que protegem a montanha de olhares indesejados. Nesses momentos, a montanha parece decidir por si mesma quem poderá apreciar sua beleza. Ujjain não é apenas uma cidade, mas uma história viva, onde cada canto respira a atmosfera da antiguidade. Imagine, há mais de 7.000 anos aqui já corriam rios pelos quais os comerciantes se moviam. E agora essas mesmas águas refletem o encanto dos antigos pontes e casas de pedra.
Nas ruas de Uxien, você encontrará casas construídas de madeira preta, que ficam em palafitas, como se esperassem que o passado voltasse. Esses edifícios preservaram elementos arquitetônicos das dinastias Ming e Qing, e seus telhados, curvados como ondas, cobrem pátios internos onde, em tempos passados, as famílias se reuniam para discutir notícias e compartilhar histórias. Mas isso não é tudo. Em Uchgen, há canais com uma extensão de 35 quilômetros que serviram como importantes vias de comércio e pesca. Os moradores locais ainda utilizam barcos com fundo plano para se moverem por esses caminhos d'água, mantendo as tradições dos antepassados. E agora, imagine que em Uxien há mais de 50 pontes, cada uma com sua própria história. Algumas foram construídas há mais de 400 anos e ainda servem como ligação entre diferentes partes da cidade. Essas pontes, como guardiões antigos, observam a vida que flui aqui como a água nos rios. Você sabia que o que há de mais emocionante? Em Uchgen, ocorre anualmente um festival dedicado à cultura do chá, onde você pode experimentar uma bebida que é preparada aqui há séculos. Interessante é que em Xishuangbanna encontra-se o famoso jardim botânico, onde estão reunidas espécies raras de orquídeas, algumas das quais florescem apenas uma vez a cada poucos anos. Essas flores são tão belas que são chamadas de joias vivas. E o mais fascinante de tudo, dizem que nesta região é possível encontrar árvores com mais de 1000 anos de idade. Cada uma delas poderia contar histórias incríveis sobre o que aconteceu ao seu redor. Imagine um cenário onde montanhas se elevam ao céu, formando formas caprichosas que lembram chapéus complicados. Essas montanhas de karst de Guilin, na China, atingem alturas de até 900 metros e se estendem por milhões de hectares, criando um dos paisagens mais enigmáticos do planeta. O que torna essas montanhas tão únicas? Durante milhões de anos, a água penetrou na rocha calcária porosa, lavando-a e formando profundos cânions e cavernas, que estão cheias de estalactites e estalagmites. Mas isso não é tudo. Em algumas cavernas, encontram-se vestígios de civilizações antigas, e as montanhas se tornaram lar para muitos tipos raros de plantas e animais. E agora, o mais impressionante: essas montanhas não apenas atraem turistas, mas também inspiram artistas e poetas. 80% dos visitantes de Guilin vêm apenas para ver essas formas majestosas, para desfrutar de vistas inesquecíveis que mudam a cada hora. Imagine como a névoa matinal envolve as cumeadas e, ao entardecer, o sol as pinta em tons dourados. Mas você sabia que parte dessas montanhas realmente se eleva a uma velocidade de até 1 milímetro por ano? Sim, exatamente. Esse movimento constante cria novas formas e tipos que continuam a surpreender os pesquisadores. Cada pedra, cada construção conta sua própria história de luta e sobrevivência. E que tal um fato interessante? Na muralha,
ainda existem vestígios de antigas tecnologias de construção, incluindo um sistema de fornecimento de água que abastecia os defensores durante o cerco. A montanha de neve do Dragão de Jade se ergue a mais de 5.000 metros de altitude, e suas cumeadas de gelo atraem turistas de todo o mundo. Mas você sabia que essa montanha é considerada sagrada pelos povos locais? As lendas contam que o espírito do dragão protege essas terras e traz sorte àqueles que respeitam a natureza. Ao redor da montanha, existem ecossistemas únicos onde é possível encontrar mais de 30 espécies de orquídeas e uma grande variedade de animais raros. Imagine, o ar está cheio dos cantos das aves e sob seus pés, flores brilhantes do tamanho de uma mão estão espalhadas. Mas isso não é tudo. Nessa região, cresce uma árvore conhecida como árvore milagrosa, que pode atingir uma altura de 20 metros e viver mais de 1000 anos. Agora imagine que nas encostas dessa montanha existem vários glaciares, entre os quais o glaciar Haolun é o maior. Sua área é de aproximadamente 30 quilômetros quadrados e ele está coberto por uma camada de neve com até 30 metros de espessura. Esse reino de gelo não só atrai alpinistas, mas também é uma importante fonte de água potável para as aldeias vizinhas. Mas espere, ainda há mais. A montanha de Jade do Dragão também é famosa por suas fontes termais, cujas águas atingem até 100 graus Celsius. Essas fontes não só atraem turistas, mas também são usadas pelos moradores locais para cozinhar e realizar tratamentos terapêuticos. E, finalmente, o número de visitantes é impressionante. Todos os anos, a Tianzi recebe mais de 2 milhões de turistas, tornando-a uma das principais atrações naturais da China. Fuzhou, conhecido como Cidade do Hibisco, parece transportar você para outra época. Suas ruas, pavimentadas com pedras, têm quase 5 quilômetros de comprimento, e cada uma delas guarda um espírito de antiguidade que pode ser sentido no ar. Você sabia que aqui existem mais de 70 edifícios preservados, construídos no estilo arquitetônico tradicional de Hunan? Ao lado do rio Xiangjiang, esta cidade parece que o tempo parou. As construções onde outrora viviam mercadores e artesãos têm fachadas vibrantes, decoradas com entalhes em madeira, e telhados de telhas que refletem tons de vermelho. E aqui começa o mais interessante. Em Fuzhou, há uma lenda sobre o hibisco que, segundo os mitos locais, traz sorte e prosperidade. Não se esqueça da culinária local. Aqui você pode provar delícias como o churrasco de porco marinado em especiarias e o sopa de macarrão, cozidos segundo receitas tradicionais. Cada mordida é uma imersão na cultura e na história da região. E talvez seja exatamente aqui que você encontrará seu novo sabor favorito. Mas isso ainda não é tudo. Fuzhou se estende ao longo de colinas pitorescas, e nas proximidades há uma cachoeira impressionante, com uma altura de 30 metros. Este lugar atrai não apenas turistas, mas também fotógrafos que desejam registrar sua beleza. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Em Fuzhou, há um templo dedicado a um deus local, que, segundo a lenda, protege a cidade há milênios.